Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 25 de dezembro, um ótimo, excelentíssimo, maravilhoso Natal para vocês, tá bom? Gente, na descrição do vídeo encontra-se a matéria. E você que curte o nosso canal também pode encontrar lá uma forma de nos ajudar, dar uma força pro canal, né? Colaborando com qualquer valor, dá um pulinho lá. Quem não quiser não tem problema, gente, assiste o vídeo que também você vai estar ajudando, né? Bom, vamos ao vídeo. Lembram aquele papo da esquerda? Ai, Bolsonaro governa para os ricos. Ai, Bolsonaro é o governa para os banqueiros. Ai, meu Deus, o Boulos disse que o Bolsonaro é governa... Bom, resultado, gente, nós vamos trazer aqui a prova real de quem governa para o povo de novo e quem governou para os banqueiros. E vamos falar de algumas práticas do governo petista que literalmente roubou o povo brasileiro e o povo nem percebeu, achando que era um benefício quando na verdade era uma pilantrofia. Você vai se ligar agora já no que eu vou falar. Principalmente você que é aposentado. Fica aí, não sai não. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações. Vale a pena, gente. Se liga aqui. Ó, a roubalheira dos bancos abençoada pelo PT. Vocês vão entender agora por que eles têm tanta raiva do Bolsonaro. Principalmente os banqueiros estão ficando meio que assim, ó. Ah, porque o Paulo Guedes era banqueiro. Ai, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, de 30 de outubro de 2019, os juros médios de mercado nas operações de crédito, no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito girava em torno da exorbitância de 86,7% ao ano, não computados outros custos, o que elevava mais ainda esse valor. Enquanto essa ladroeira dos bancos acontece, por exemplo, a Fundação Atlântico de Seguridade Social, entidade fechada de previdência privada e complementar que se mantém aplicando o seu patrimônio no mercado com o objetivo de lucros destinados a dar cobertura aos benefícios previdenciários complementares assegurados aos seus participantes, oferece-lhes empréstimo à razão de 11,8% ao ano. Quer dizer, para eles lá dentro lá é 11%, para você é 80%. Mas vamos lá. Vamos entender. Cadê aqui? Ui, aqui. Para exemplificar, na hipótese da contratação de empréstimo pessoal de R$10.000, durante 12 meses, os bancos cobraram R$13.799. Preste atenção, você pega um empréstimo de 10 mil e vai pagar R$23.000 uma besteirinha. Era o que os bancos cobravam anualmente. Aí, de você, né, no caso. Agora vamos aqui, enquanto a Fundação Atlântico cobrará apenas 10,60800, ou seja, R$3.191 a menos. Ou seja, em outras palavras, enquanto você pagava R$23.000, o fuliano pagava apenas 20 mil, R$3.000 a menos do que você. E por que a situação chegou a esse ponto? Porque os bancos podem roubar tanto. Porque a esquerda falseia nos seus discursos, usando o pobre como bandeira, dando-lhe alguma esmola para acomodá-lo, e quando se torna governo, trabalha só para os ricos, especialmente banqueiros. Eu vou explicar no final dessa matéria. Qual a razão da verdadeira correria de todos os grandes bancos do mundo para abrirem agências no Brasil durante os governos do PT? Não teria sido a generosidade governamental que assegurou-lhes lucros como em nenhuma outra parte do mundo? Matando a cobra e mostrando o pau. Eita, rapaz, não pode falar isso aqui não, porque é politicamente. Tem que ser matando a cobra e mostrando a pedra. No caso do Matuto, a preda. Porque se falar mostrando, aí vão... Né, bom, vocês entenderam, deixa pra lá.
A primeira limitação da cobrança de juros no Brasil deu-se em 1933, no governo de Getúlio Vargas, né? Com a chamada Lei da Usura, que na verdade se tratava do decreto número 22.623, de 7 de abril de 33, cujo artigo 1º estabelecia é vedado estipular em qualquer contrato taxa de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, uma limitação nas cobranças. Nessa época, 1933, a chamada taxa legal era contemplada no Código Civil de 1916, pelo seu artigo 1062, onde o teto da cobrança de juros era estabelecido de 6% ao ano. Fica aí, não sai não, gente, vocês vão entender isso aqui no final. Pelo disposto na lei de usura, portanto, o máximo de juros que poderia ser cobrado nos contratos era de 12% ao ano. Olha que hoje se cobra 86%. Se cobrava 86%. Mas isso sempre foi driblado pelos bancos, que usavam de mil subterfúgios para escaparem desse limite, cobrando sempre mais que 12% ao ano. Atendendo à gritaria geral, a Constituição de 1988 inseriu no seu texto o limite da lei e da usura, fixando no seu artigo 192 o parágrafo 3º. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superior a 12% ao ano. Preste atenção, essa mudança no artigo da Constituição em 1988 foi mais explícita e mais clara. Colocou as benesses que eles estavam usando por subterfúgio para passar desse valor, né? Nesse caso aqui, a Constituição já foi mais direta. Falou, peraí, não vamos só falar do juros, vamos falar das filantrofias que vem por trás. E aí, beleza. A cobrança acima desse limite será considerada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Aí, mesmo após a Constituição de 88, os banqueiros continuaram cobrando mais que 12% ao ano, o que gerou diversas demandas judiciais. Porém, com a vitória do PT, agora vamos prestar atenção no que aconteceu. Ó, em 1933, Getúlio foi lá e criou um mecanismo para ficar em torno de 6% e no máximo 12%. Só que aí os bancos usaram de subterfúgio, por lá, não, vamos inventar uma taxinha daqui, uma taxinha dali, tal, e aí, né, enfim, passava dos 12. Aí, na Constituição de 1988, a coisa foi mais clara, acrescentando nesses termos a taxinha, os benefícios, aqui não sei o que, serviço, de tudo, com tudo, até com a sola do sapato, gasta do banqueiro, tinha que estar dentro dos 12%, nada mais que isso. Aí vamos agora ao que o PT resolveu fazer. Olá. Porém, com a vitória do PT em 2003, os banqueiros também saíram vitoriosos. Se liga aqui no governo que dizia que era dos pobres e agora acusa o governo Bolsonaro como governo dos banqueiros. Olha só. Deixa eu pular. Chegou aqui, deixa eu ver. Aqui, isso. 5 meses após a posse de Lula, providenciaram uma reforma na Constituição. Só lembrando que o PT hoje usa a Constituição como escudo, mas em 1988 foi literalmente, redundantemente contra ela. Votaram contra, viu? Mas hoje se beneficiam dela. Bom, voltando aqui ao matéria, cadê? 5 meses após a posse de Lula, providenciaram uma reforma na Constituição, riscando do mapa o parágrafo 3º do artigo 192 da CF, que é a Constituição Federal, que limitava a cobrança de juros de 12%. Ó, arrancaram ela, riscaram, não tem mais limite. Foi com a emenda constitucional número 40, de 29 de maio de 2003, presta atenção, a partir daí os banqueiros ficaram livres para cobrarem o que bem entendessem. Foi o início da correria de todos os bancos do mundo para instalarem agência no Brasil do PT. Vocês estão lembrados? Você que é aposentado, eu vou dar uma pausa rapidinho, você que é aposentado,
Lembram no governo Lula? Todo mundo pode comprar. Todo mundo pode. Agora, né? Vamos abrir o crédito para abrir crédito, gente, para você comprar fazendo empréstimo, gera lucro para quem? Para os bancos. Mas a propaganda era: o governo Lula aumenta o crédito para o povo brasileiro. Deu crédito para o povo brasileiro. O povo agora pode pegar dinheiro. O Lula é generoso, é? Você que é aposentado, já renegociou quantas vezes na sua aposentadoria o valor dos empréstimos que você fez consignados na época do Lulinha? É, né, compadre? Parecia bom, né? Hoje tem gente com 2 empréstimos, 3 empréstimos na aposentadoria pagando juros altíssimos, não consegue pagar, aí vem os que fizeram: vamos renegociar a sua dívida, vamos baixar o juros, negociar, aí você foi lá e renegociou, continuou devendo o que você pegou lá atrás, mas alguém continua devendo ainda, preso lá. Não foi tão bonzinho o governo? Vamos voltar. Quem é que está ganhando com essa abertura de crédito? Você? Não, você está com a conta até hoje para pagar na sua aposentadoria, no seu contra-cheque de aposentado. Enquanto isso, os bancos estão ganhando juros em cima de juros em cima de você. E foi no governo de quem que você adquiriu essa dívida? Foi na promessa do crédito expandido para todo mundo de qual governo? Lula deu, gente, para você a oportunidade de comprar, só não te deu a oportunidade de pagar. Ou melhor, você continua pagando no crédito consignado de forma obrigatória, porque você não tem como escapar. Foi um jeito que o governo PT encontrou de arrancar dinheiro do pobre para dar para os bancos sem o medo do calote. Porque está implícito no seu pagamento. Já é descontado diretamente em folha. Você nem pega no dinheiro para poder você parar esse dinheiro do banco aqui, não. Já cai direto lá, você só recebe o que restou depois da cobrança do seu empréstimo. Ou seja, o banco está garantido que continuará ganhando do seu dinheirinho juros e mais juros e juros e juros em cima de juros. Quanto foi que você pegou? Faz uma conta de quanto você pegou e quanto você vai pagar no final. Governo Lula, gente. Abre o olho. Deu para entender os porquês dos banqueiros serem tão agradecidos e generosos com o PT? E aí, encerra a matéria. Vocês compreenderam agora? O PT chega para vocês e fala: Bolsonaro é o governo dos banqueiros, dos ricos. O Paulo Guedes era banqueiro. Só tem um detalhe, gente. Bolsonaro fez o que com juros? Reduziu. Você vai comprar sua casa própria hoje? Juros mais baixos. Você vai fazer um empréstimo no Banco do Brasil hoje? Juros mais baixos. O que isso reflete? Isso forçará os outros bancos também a reduzirem. Porque você vai estar naquela: se eu for no banco fulano de tal, o juro é mais alto. Então eu vou para o Banco do Brasil, que os juros agora é mais baixo. No cheque especial, no crédito disso, no crédito da casa própria. Vocês estão começando a compreender? Então, automaticamente, ao baixar os juros aqui no Banco Central, no Banco do Brasil, automaticamente os outros bancos vão ter que entrar nessa também. Por quê? Mas eu estou pagando alto o juro, porque qual banco você está utilizando? O que o Bolsonaro baixou foi no Banco Central, relacionado ao Banco do Brasil, aos bancos ligados ao Banco Central. Os outros bancos, consequentemente, vão ter que baixar para poder acompanhar, para não perder cliente. Aí, eles dizem que foi o governo Bolsonaro quem governa para os ricos. Mas se você parar direitinho, você vai ver. Tem aposentado até hoje vivendo para pagar. Tem servidor público que até hoje está pagando os empréstimos que foram feitos descontados direto na folha. Uma coisa que foi anunciada como uma boa propaganda, hoje tornou aposentados e pensionistas e servidores públicos escravos dos bancos. É ou não é? Fala a verdade, gente. E você até às vezes é que é aposentado e defende a esquerda, defende o PT, fala pra mim, tá valendo a pena você pagar juros em cima de juros?
Foi uma maneira estratégica que a esquerda encontrou de roubar o povo brasileiro, criando, expandindo o crédito consignado, o empréstimo consignado. Ah não, agora vai ser descontado em folha, vai ser bom demais, vai, coisa boa, você não vai precisar se preocupar. Pois é. O problema é que tem gente aí com aposentadoria, ó, quase não vê nada da sua aposentadoria porque são os empréstimos para pagar consignados. Tem servidores públicos que estão aí e não recebem quase nada do salário. Para onde está indo esse salário, gente? Para os bancos. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquela propaganda? Compra, 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 se divide, se divide, se divide. Fora as pessoas que foram para o SPC. Dá para você fazer um balanço, dá para você entender. Eu acho que tá bem claro, gente. Eu acho que dá para as pessoas perceberem quem realmente foi o governo que governou para os bancos. Ó, antes do governo Lula, você não via nesses bancos BMG. Tem outros bancos que eu não lembro o nome agora, né? Mas tem o BMG, tem outros e outros nesse mesmo sentido, que são bancos só exclusivamente para você fazer empréstimo. Antes do governo Lula tinha isso? Não tinha. Você ia fazer um empréstimo, você ia num banco e tal, ou outro banco qualquer. Mas aí vieram esses banquinhos, apareceram esses banquinhos como o BMG e outros aí. Surgiu um monte desses banquinhos, exclusivamente para você ir lá e fazer empréstimo. Tudo surgiu no governo Lula. Todos eles surgiram no governo Lula, no governo Dilma. Fazendo o povo brasileiro se endividar e mais. Parece uma coisa tão boba. O pobre lá, agora eu posso comprar, eu vou fazer um empréstimo. O problema é o depois, queridão. O problema é o depois. O PT trabalhou em cima da fragilidade do pobre, da necessidade do pobre de ter alguma coisa, do desejo do pobre em querer conquistar alguma coisa. Eles usaram essa fragilidade do pobre para se darem bem. Vocês conseguem entender isso? Quando foi que o governo Lula reduziu os juros? Baixou os IPI. Ele baixou os IPIs na época justamente para fazer o pobre se afundar nas dívidas. Pega essa época dos IPIs, você vai pegar que é mais ou menos a época em que começa a aparecer a questão do créditos consignado. O pobre vai fazer a casa própria, pega um crédito consignado para poder construir a casa própria. Aí constrói a casa própria, e fica preso ao consignado. Paga praticamente dobro ou mais daquele valor. Não consegue pagar e vamos renegociar a dívida. É outro empréstimo que você faz em cima daquele empréstimo e continua pagando e pagando e nunca acaba. Enquanto isso, os bancos vão enchendo as burras em cima do pobre. Créditos consignados, que saiu como a propaganda de crédito para o pobre que o Lula estava dando, na verdade era armadilha para manter o pobre preso, sustentando os bancos. E aí o cara ficava lá, eu comprei a casa própria, eu fiz isso, mas não sabe, coitado, não sabia, coitado, que aquilo ali era só uma ilusão. Ele tinha a casa própria? Tinha. Construiu. O problema é que para ele manter essa casa, ele ia ter muita dificuldade. Por quê? Tem alimentação, tem IPTU, tem um monte de coisa. O governo Lula foi taxando tudo, um monte de taxinha daqui, uma taxinha dali. Tá. Ou seja, pensava que não, o banco vinha, você não conseguia pagar. Olha só que interessante. Aí o banco você não conseguia pagar, o banco vinha, tomava a sua casa e você ainda continua pagando o empréstimo. Porque o cara fez um empréstimo no banco para comprar um terreninho. Aí foi pro consignado, uma coisa e outra, não conseguiu pagar o outro que não era consignado, perdeu ali, e o que era consignado continua pagando, porque você não tem como não, né? Enfim. Tá aí, gente. Eu acho que tá bem claro, né? Quem é o governo dos pobres e quem é o governo dos banqueiros. Eu nunca vi dizer que um governo que governa para os banqueiros vai reduzir juros que prejudicam os banqueiros. Mas, enfim, a questão é, vamos fechar 2019 conhecendo um pouco do governo Bolsonaro e da pilantropia do governo PT. Fui, gente.